ACS, Associação de Capelania na Saúde, é uma associação beneficente de assistência social e educacional de natureza religiosa, humanitária, filantrópica e cultural, sem fins econômicos ou lucrativos e sem vínculo ou interesse político partidário. A ACS se dedica ao Ministério de Assistência aos enfermos, familiares e profissionais da saúde, bem como a formação e desenvolvimento de capelanias hospitalares. Também presta assistência espiritual a pessoas em sofrimento, mediante a aplicação do conforto da Palavra de Deus. Promove o desenvolvimento e integração de capelanias, capacitando, orientando, credenciando capelanias, capelães e visitadores hospitalares. Também supervisiona o exercício do Ministério de Capelania e promove a prestação gratuita de assistência e amparo social e material aos pacientes carentes e familiares. Outra função da ACS é promover atividades complementares aos enfermos hospitalizados em tratamento rádio ou quimioterápico, ambulatorial ou domiciliar, aos seus acompanhantes e cuidadores, bem como acompanhamento aos familiares após a alta médica ou o óbito do paciente. Nós cooperamos na humanização dos hospitais, através da interação com os profissionais e estudantes da área da saúde, promovendo devocionais, palestras, cursos e congressos para sensibilização e preparo para o cuidado integral dos pacientes. Promovemos assistência e apoio espiritual aos profissionais da área da saúde, através do aconselhamento pessoal. Esta é a ACS. Você também pode fazer parte da capelania hospitalar ou da Casa do Aconchego, trabalhando voluntariamente conosco. Venha se preparar. Temos agora um curso de capelania hospitalar em EAD. Entre no nosso site capelanianasaude.org.br. Olá, gente querida, mais um programa Capelania, gente cuidando de gente. Todas as sextas-feiras, às 2h30, estamos juntos aqui. E você é muito bem-vindo a esse programa. Meu nome é Eleni Vassão, eu sou capelã hospitalar há 39 anos e também sou diretora-geral da Associação de Capelania na Saúde, ACS, trabalhando nos hospitais, levando conforto e esperança para pacientes, seus cuidadores familiares, profissionais da saúde e funcionários, com programações todos os dias, o dia inteiro. Temos uma sala em cada hospital. E também neste ano e no ano que vem, se Deus quiser, eu estou como presidente do CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, desenvolvendo várias áreas de capelania, identificando e credenciando bons trabalhos de preparação de capelães e credenciando capelães em todo o país, pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Você é muito bem-vindo nesse nosso programa de hoje também, onde nós estaremos conversando sobre a capelania e os seminaristas, o trabalho que eles têm feito junto conosco, principalmente do seminário JMC, José Manuel da Conceição. E para isso, eu trouxe uma pessoa muito querida, muito amiga aqui, e ele vai falar já com a gente sobre este assunto tão importante. Mas eu quero ler antes um versículo da Bíblia para você. Diz assim no Salmo 86, versículo 15: Porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Somente o amor de Cristo nos constrange. Nós morremos em Cristo para nós mesmos e vivemos para Ele. E é uma delícia servir ao Senhor onde Ele nos coloca, em qualquer lugar,
no trabalho, na escola, na vizinhança, na família. Nós somos missionários, estamos servindo ao Senhor. Eu quero apresentar para você hoje o reverendo Ageu Cirilo de Magalhães, que é diretor do Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição. Como você está, reverendo Ageu? Bem, graças a Deus, bem. Que bom, muito bem-vindo aqui, prazer em tê-lo. Alegria estar aqui. Obrigado. E trabalhávamos juntos, né, há muitos anos também. Muitos anos. Através dos seminaristas. Graças a Deus. Quero ler para vocês uma síntese do currículo do reverendo Ageu. Ele é bacharel em teologia pelo Seminário JMC e pela Escola Superior de Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mestre em teologia sistemática, mestre em divindade pelo Andrew Jumper e mestrando em liderança cristã pelo Gordon College. É casado e pai de 3 filhos, pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Guarani, em São Paulo. É diretor e professor do Seminário Teológico Reverendo José Manuel da Conceição, subrelator da Comissão Permanente do Manual Presbiteriano e vice-presidente do Sínodo de Piratininga, presidente do Presbitério Piratininga. Eu acho que é isso. Reverendo Ageu, conta pra gente há quantos anos você está lá no seminário? Na direção há 14 anos. Né? Eu comecei a dar aulas lá em 2007, em 2003, e aí em 2007 assumi a direção. Então, na direção são 14 anos, né? Que beleza. Anos, pela graça de Deus. Muito trabalho, não é? Muito trabalho. Acho que é por causa do tanto de trabalho que passa tão rápido, né? É verdade, a gente nem vê o tempo passar. Quantos alunos tem no seminário agora? Hoje nós estamos com 186 fazendo teologia. Nós temos um curso de música, né, que é dirigido pelo maestro Parcival Módulo. Deve ter uns 11 alunos, mas o de teologia é 186. Bastante, graças a Deus. Graças a Deus. E como é a carga horária do seminário? Quantos anos são de curso? Cerca de 90 disciplinas. E isso dá para a turma da manhã 4 anos de curso e para a turma da noite 5 anos. A turma da noite tem um horário mais reduzido, né, que é das 7 às 10, aí o curso se estende 1 ano a mais. E tem alguma coisa também para as esposas dos seminaristas? Tem. Em termos de disciplina, não, mas há um bom tempo atrás nós aproveitamos uma ideia de algumas esposas de pastores e foi feito na verdade, antes de eu entrar lá já havia o chamado Conte Comigo, que é um grupo em que esposas de professores reúnem as esposas dos seminaristas. Elas fazem reuniões mensais, abordando várias áreas, preparando essas jovens para serem esposas de pastores. E elas têm um retiro espiritual em outubro. Elas vão para um acampamento e ficam lá uns 3 dias. Eu fui falar em um desses acampamentos com Elizabeth Portela e foi um tempo muito especial. Esse trabalho tem sido uma bênção, viu, para as esposas, porque nós temos muitos alunos de fora de São Paulo. E alguns alunos e suas esposas nunca vieram para São Paulo, né? E São Paulo é uma imensidão. Ficam perdidos. Alguns vêm de cidades muito pequenas. Então esse é um grupo que serve para aproximar mais estas irmãs e elas criam ali relacionamentos. É muito bom. Tem sido uma bênção. E é muito importante como apoio ao marido também no pastorado, não é? Com certeza, né? Nós tivemos um capelão no seminário, na época que eu era aluno, o reverendo Uzias Mendes, né? Sim, que ele dizia que a esposa do pastor é 70% do seu ministério. Olha, não é nem 50%. É bom acertar nessa escolha, né? Muito importante, vital mesmo. É verdade. Que bom. E conta um pouquinho sobre o acordo que nós temos entre o seminário e a Associação de Capelania na Saúde também, que tem sido muito precioso.
Bom, o meu testemunho é que quando eu conheci o trabalho que a senhora desenvolve, né, que toda a associação desenvolve, eu fiquei assim muito impressionado, né, eu fiquei fascinado. E nós conseguimos aprovar lá no seminário que todo aluno passe por esse trabalho, né? Então, das 120 horas de estágio que eles têm que cumprir, 40 horas tem que ser na capelania hospitalar, né? Então, isso tem feito com que todos os nossos alunos passem pela capelania, né? Pode parecer para a senhora que está ajudando a associação, mas eu acho que está ajudando bem mais os próprios alunos, né? Porque eles ganham essa experiência, essa área prática. Muitos deles vão voltar para as suas cidades e já tem novos horizontes e perspectivas, né, de como pode evangelizar por meio de capelania. Então tem sido muito bom. Assim, o que nós temos colhido de frutos do lado do seminário tem sido muito importante. E, assim, como o reverendo Ageu falou, nós achamos que está nos ajudando e muito. Temos tido uma experiência excelente em vários hospitais e na Casa do Aconchego também. E, assim, o que a gente vê, a importância do seminarista aprender a falar a linguagem do povo. Porque aprendendo teologia, se ficasse trancado dentro do seminário, né, sem essa relação com as pessoas, e pessoas comuns, não são evangélicos na maior parte. Então, a gente faz várias atividades com os profissionais da saúde, e a gente nunca sabe se eles têm credo ou de qual credo eles são, e o seminarista tem que traduzir a mensagem bíblica e aplicá-la na linguagem de hoje. Né? Na linguagem isso é um exercício muito importante, né? Porque quando você fica no seminário apenas com, digamos, a parte doutrinária, teórica, é até um perigo você adquirir uma linguagem que seja uma linguagem só teológica, né? Então, trabalhar nas igrejas, trabalhar na capelania, viver com gente de fato, isso é que faz com que o futuro pastor, ele seja pastor de pessoas, né? A gente costuma dizer que é muito fácil lidar com livros. O desafio é lidar com pessoas, né? Aí que você tem que ter a sabedoria. Pessoas são complicadas. Então, exatamente. E Deus chama pastores para lidar com pessoas, né? Exatamente. Os livros são importantíssimos, mas digamos que o objetivo final é pastorear as ovelhas de Cristo, evangelizar pessoas. Então é aí que você tem que ter muita sabedoria. Que bom. Isso é muito bom. Sabe que nós tivemos aqui, poucas semanas atrás, eu trouxe o reitor do Seminário Bíblico Palavra da Vida, o Sidney, que também fez, durante o tempo dele como seminarista, um estágio na capelania. Todas as segundas-feiras ele estava lá durante, acho que 2 anos. Cantando nos ambulatórios e também visitando leito a leito e tal. E ele falou sobre o impacto que foi na vida dele. Porque ele cresceu, ele teve que rever várias coisas que ele não conseguia absorver e como se comunicar com as pessoas do mundo, né? E trazer a mensagem do evangelho mesmo. Eu achei bem interessante. E ele falou sobre essa preocupação que ele tem ainda hoje com o seminário também, sobre preparar teólogos que só conseguem se desenvolver cada vez mais academicamente, mas que não são realmente pastores de pessoas, não desenvolvem o dom pastoral nas suas igrejas. É um grande desafio, né? Hoje, pela graça de Deus, nós temos muitos jovens vindo para a fé reformada. Por conta da internet, a mensagem das doutrinas da graça, que é libertadora, tem atingido uma juventude, né? Tem muitos irmãos pentecostais, neopentecostais, têm descoberto as doutrinas da graça. Mas a gente sente que às vezes falta isso, né? Eles têm um monte de leituras e ao invés de lidar com pessoas, eles estão entrando em debates, querendo ter a razão. Não foi para isso que Cristo nos chamou, né? Com certeza. Cristo nos chamou para pregar o evangelho. Mas eu me lembro bem
Eu me lembro que quando foi feita uma semana teológica, que vocês têm todos os anos, Sim. mas você convidou a mim e ao meu marido para estarmos Sim, lá sim. falando nessa semana. Foi uma experiência muito boa, muito agradável para nós. E a partir daí também você começou a levar os seminaristas para treinar evangelismo nos hospitais. Sim, exatamente. Nós temos lá no nosso seminário o que nós chamamos de evangelismo JMC, que 4 vezes por ano nós juntamos os alunos, alugamos alguns ônibus e vamos para uma região da cidade ou Grande São Paulo, combinado com a igreja, e passamos uma tarde ali evangelizando de porta em porta, né, nas Olha, que praças, interessante. evangelismo puro. E uma vez ao ano é com a capelania, né, para fazer o trabalho orientado, né, pela tua Sim. equipe de leito a leito. E para eles é muito impactante. Né? Eu me lembro de algumas vezes ver seminaristas saindo dos quartos com lágrimas, né, porque é muito impactante, emocionante, né? Isso traz um Lidar crescimento. com o sofrimento. Mas eu tenho admirado muito, desde que você entrou também no seminário, o seu dinamismo e também a sua prática, levar os seminaristas a essa prática. Então, eles têm nos hospitais, tem nas ruas de São Paulo, porta a porta, praças. Tem mais alguma área onde eles se envolvam? Ultimamente, já deve ter uns 4 anos, nós começamos capelania com casas de idosos. E veja, nós nem fomos atrás. Uma dessas casas de convivência de idosos pediu ajuda nesse sentido. Pediu alguma ajuda religiosa para os residentes que estavam lá. E aí, por meio da Fundação JMC, que é quem nos mantém, nós começamos a oferecer um trabalho semanal para idosos. Outra casa nos chamou, então hoje os alunos também têm essa experiência, né, Coisa boa. de semanalmente estar cuidando ali de idosos. Na prática também nós temos viagens missionárias, né? Nós organizamos grupos para ir. No Brasil nós já fizemos no Rio Grande do Sul, que é um estado com pouca evangelização, e nas comunidades ribeirinhas lá no Amazonas, né? Que beleza. E para fora do Brasil, em Angola, em Guiné-Bissau, e no Uruguai e no Paraguai. Que coisa, não sabia de tudo isso. Que uma experiência maravilha. também emocionante. Porque como é que funciona a viagem missionária, tanto aqui quanto em algum país que a gente vai? Nós chegamos com o grupo, geralmente ficamos hospedados na própria igreja, colchonetes no chão, né? Algo assim para não onerar de forma nenhuma a igreja, e aí ficamos hospedados ali na igreja. E durante o dia fazemos evangelização porta a porta, tentamos abrir escolas, né, para falar aos alunos. Sim. Então são ali de 10 a 15 dias de evangelização na prática também. Que É impressionante. Eu liderei algumas viagens dessas, né? E é impressionante você conviver com um grupo de alunos durante tanto tempo, evangelizando, fazendo na prática, são viagens inesquecíveis. Imagino, e dormir com eles ali no chão também. Fazer as refeições juntos, fazer a faxina, né? Impacto É muito bom, enorme. é muito bom. Que lindo. Conta alguma experiência desse tempo, né, de uma dessas viagens. Olha, numa das viagens para o Rio Grande do Sul, nós estávamos não só com alunos do JMC, porque começou no JMC e aí ampliou-se para os outros seminários. E enquanto nós saíamos para evangelizar todos os dias, um morador de rua nos seguia e tentava aproximação. E o grupo de seminaristas o recebeu bem, né? E quando eu tive notícia, passados alguns dias, alguns seminaristas tinham levado ele para a igreja, tinham dado um banho nele, feito a barba, cortado o cabelo, arrumaram roupa para ele. E ele passou a frequentar a igreja. Olha. Né? E não foi nada assim organizado. Os seminaristas tiveram misericórdia e fizeram tudo isso. Isso que é mais importante. Não foi um trabalho decretado. Não, eles estavam lá com o coração nisso. Teve um episódio no Rio Grande do Sul, que é um estado que tem, eu não sei como é que está hoje, mas na época tinha muito suicídio. Né? Sim.
E aconteceu uma coisa impressionante uma vez, né? Nós estávamos num lugar, a gente foi comprar alguma coisa no centro da cidade, deu a hora de vir embora e um dos seminaristas, ele meio que se perdeu, a gente não sabia onde ele estava. Isso nos ocasionou aí uns 20 minutos de atraso. Ele finalmente apareceu e nós voltamos. Pois quando nós voltamos, foi o exato momento que uma jovem se jogou na rua para se matar. Nossa. O motorista conseguiu frear e o nosso grupo foi em cima da jovem, atirou da rua, colocou ela num banco, trouxemos água, ela estava querendo tirar a vida mesmo, e aí nós falamos de Cristo ali, indicamos a igreja, alguém já trouxe uma Bíblia, a gente, né, cuidou ela. Para nós ficou claro que aquele atraso era para que nós estivéssemos ali, naquele exato salvar momento. A vida dela. Que coisa linda, como Deus Muitas usa. Histórias assim, viu? Muitas histórias. Coisa linda. E como esses seminaristas todos devem carregar essas histórias para a vida mais deles. uma? Claro que pode. Nós, ali no Rio Grande do Sul, nós fizemos esse evangelismo em várias cidades, em Porto Alegre, em Passo Fundo, Uruguaiana, lá na fronteira, e em Canela, que é do lado de Gramado. Né? E uma vez em Canela, nós entramos num bairro, e de porta em porta, e numa das portas, uma jovem veio nos receber. E a princípio, quando ela soube que eram evangélicos, ela não quis muita conversa, a gente percebeu que ela estava bem arredia. Mas um seminarista nosso, muito homem de Deus, Reginaldo, hoje é pastor, ele falou, tá bom, mas pelo menos a gente pode fazer uma oração por você? Ah, tá bom, pode. Ele fez uma oração que a desmontou. Quando ele terminou a oração, ela estava chorando. E aí ela agradeceu muito e entrou para casa. E a gente saiu dando graças a Deus, né? Passou-se um tempo, um outro seminarista veio ao nosso encontro falando assim, olha, vocês não sabem o que aconteceu. Nós chegamos na escola do bairro e a diretora... nós chegamos na escola do bairro e a diretora... Quando nós chegamos, ela falou, vocês são os seminaristas que estão aqui no bairro? Sim. Olha, as portas da escola estão abertas por você. Era a mãe da jovem. A jovem passou a mão no telefone e falou, mãe, um seminarista que fez uma oração por mim agora tão tocante, eu estou tão emocionada, pois a diretora da escola abriu as portas da escola, a gente passou a semana fazendo trabalhos, evangelizando as crianças da escola. Que lindo! Por causa daquela oração. Veja como Deus age. Né? E depois, essa mãe e essa filha foram na igreja várias vezes. Né? E uma pessoa que estava resistente. Estava resistente. Não é? Mas a oração a desmontou. Coisa linda. E o treinamento de sensibilidade desses seminaristas também. Exatamente. Até quando falar. Quando insistir ou não. E ele só orou. Exatamente. Que coisa linda. Muito especial. É um trabalho, assim... A senhora sabe disso. Quanto mais a gente se dispõe para trabalhar nessas áreas, mais a gente vê Deus fazendo coisas extraordinárias, né? É impressionante. A gente só tem que se dispor, né? É o Senhor quem faz. É verdade. E nos dá o privilégio de participar e colher esses frutos maravilhosos, impacto para a vida toda. O reverendo Weber está fazendo um trabalho bem especial com os seminaristas do JMC, com o Minutos com Deus. Sim. Não é? Eu quero que você assista um pedacinho agora do Minutos com Deus para ver como a gente tem feito nesse tempo de pandemia. O trabalho não parou. Então, é bem especial, feito para os hospitais. Vamos assistir? Olá, meu nome é Guilherme e essa é minha esposa, Daphne. E nós queremos deixar uma mensagem cantada para você. Uma mensagem sobre confiança, sobre descansar e confiar em Jesus, somente nele.
entendi. Travou o vídeo, mas depois a gente dá um jeitinho de passar para você completo, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho sobre este programa Minutos com Deus. Ele começou quando eu era capelã do Hospital das Clínicas e um dia o pessoal da manutenção do hospital chegou para mim na minha sala da capelania e falou assim: vocês têm que dar um jeito. Os nossos funcionários são complicados, eles têm atritos constantes entre eles, o relacionamento é muito ruim e eles faltam muito. Dá um trabalho danado para dirigi-los. Então, comecem alguma coisa lá com o nosso pessoal. E nós começamos. Eu me lembro que eu treinei um presbítero para que ele fosse uma vez por semana, na hora do almoço, e não tinha um local para eles se sentarem ainda. Então, eles ficavam sentados em cima de toras que estavam ali acumuladas num cantinho do terreno, e ele se sentava junto com eles, e eram 3 ou 4 homens que se aproximavam espontaneamente para 10 minutos de meditação na palavra de Deus e oração. O mais interessante foi que depois de uns 2 meses deste trabalho, o líder deles, o diretor do setor, chegou para mim e falou assim: olha, não está dando certo. Nós precisamos de um local melhor para fazer isso e de mais tempo. Porque eu tenho percebido que os funcionários que participam ali com vocês se relacionam melhor, são mais felizes, trabalham cantando e também não faltam mais ao trabalho. Então, nós estamos limpando uma sala do setor, arrumando tudo, colocando cadeiras, uma mesa, um vaso de flores, para que vocês tenham pelo menos meia hora, uma vez por semana. E daí a gente vai vendo como melhorar isso. E daí o chefe, o diretor do setor, mandou todos os funcionários para lá. Foi muito interessante, porque nem fomos nós que procuramos. E nós começamos a multiplicar o modelo por outros setores do hospital. Então, nós chegamos, normalmente, nos hospitais onde temos capelania, perguntamos ao chefe do setor se podemos fazer, apresentamos o programa e falamos: olha, nós vamos trabalhar em cima de temas da atualidade, temas que impactam o coração das pessoas, que as pessoas trazem para nós também, situações de dificuldade, tal, e vamos dar uma mensagem bíblica de 4 a 5 minutos. Depois disso, nós vamos levantar os motivos de oração e vamos orar com esses funcionários. A aproximação é espontânea, vem quem quer. Nós não vamos perguntar qual é o credo dessa pessoa, ou se ela tem algum credo ou é ateu, mas ela pode participar depois do encontro também, se ela quiser conversar conosco. Nós podemos aconselhá-la. E você pode também, como chefe do setor, encaminhar para nós casos mais complexos para um aconselhamento contínuo. E, olha, a experiência tem sido linda. Faz uns 30 e poucos anos que nós fazemos isso. E é muito interessante, porque nós fazemos nas UTIs, nos centros cirúrgicos, também no setor de limpeza dos hospitais. E uma vez eu me lembro que eu estava na porta da capelania também do Hospital Emílio Ribas, quando chega ali uma chefe do setor da limpeza. E ela falou assim: assim não dá. Vocês estão fazendo trabalho lá com a gente, mas do jeito que tá, não dá. Falei: nossa, vou receber uma bronca daquelas, o que a gente fez de errado? Ela falou assim: olha, vocês têm programa com o pessoal da manhã, com o pessoal da tarde até a noite, mas de madrugada vocês não fazem. Como o pessoal da meia-noite às 6, eles estão a descoberto. E daí eles trazem um monte de problemas, um monte de encrenca.
o pessoal com quem vocês fazem, o que eles melhoraram. Eles têm um relacionamento familiar melhor, eles se relacionam melhor entre eles mesmos e com os pacientes também. Eles cantam nos quartos enquanto fazem a limpeza. Então, vocês têm que dar um jeito. Da meia-noite às 6, nós também queremos que vocês cubram esse setor. E daí nós começamos a trabalhar nesse sentido de preparar mais pessoas. Então, preparamos vários irmãos e irmãs das igrejas para fazerem esse trabalho, porque nós não damos conta. Muitas vezes, em um mês, em um hospital, nós atendemos mais de 300, 400 profissionais da saúde e funcionários, e com um resultado lindo. Então, assim, nós agradecemos muito a Deus pela sua vida, pela sua visão de ministério e pelo trabalho que os seminaristas têm feito lá conosco. O reverendo Weber Coelho tem treinado esses seminaristas e eles têm sido muito fiéis. E assim, eles fazem 40 horas para cobrir o trato, mas muitos deles continuam, fazem. Isso tem sido uma grande bênção para nós. Muito bom, muito bom. Muito especial. Um formato muito bom, né? É um formato que veio de Deus mesmo, né? Sem dúvida. Sim. Quero apresentar para vocês mais um vídeo de uma apresentação do Minutos com Deus, que agora, neste tempo de pandemia, os seminaristas não podem estar conosco dentro dos hospitais. Alguns dos nossos hospitais pediram que nós não estivéssemos ali, outros só na parte administrativa, e outros nos deram maior liberdade. Mas então, com os seminaristas, nós temos pedido que eles gravem as suas mensagens. Alguns gravam das minhas mensagens que eu tenho escrito para o Cada Dia, ou para os podcasts Medicina para a Alma também, mas alguns têm preparado a sua mensagem mesmo e gravado. Então, nós colocamos nos grupos também de profissionais da saúde nos hospitais. Vamos assistir, então, uma das mensagens. Deus quer nos perdoar e nos levantar. Com Ele é possível recomeçar com a ficha limpa. Olá, bem-vindo a mais um Minutos com Deus. Meu nome é Lucas e eu quero compartilhar um texto com você, escrito pela capelã Eline Vassão, que foi baseado no livro Uma Boa Vida, de Charles Colson. O título é Livre Mesmo Entre Grades. Era uma prisão indiana e, pela religião hindi, aqueles homens criminosos não tinham mais esperança. Mesmo quando tivessem cumprido a sua pena de prisão, não teriam como retornar ao convívio da sociedade. Viveriam nas ruas, pois suas famílias não os aceitariam de volta. A falta de esperança de tais presos se estendia à vida após a morte. No sistema de crença hindu, aquilo que as pessoas fazem nesta vida lhes será dado em troca na seguinte. Por causa de seus crimes, acreditavam estar fadados à roda de sofrimento, sem fim, reencarnando como criminosos ou intocáveis, ou nas formas mais baixas de vida. Eles não tinham razão para viver. Contudo, comecei a lhes contar a minha história e falei sobre Jesus. Um homem como eles, de pele castanha como a deles, e também lançado numa prisão. Os prisioneiros olharam com interesse, tentando aprender cada palavra. Disse-lhes que Cristo morreu pelos nossos pecados e que eles podiam ser perdoados e começar uma nova vida. E ali estava eu, falando-lhes sobre a existência de um Deus que os havia criado e que havia enviado seu próprio Filho para morrer por eles numa cruz e depois ressuscitar, vencendo o pecado e a morte. Jesus os amava a ponto de tomar para si os crimes que eles tinham cometido, para que tivessem esperança de uma nova vida. Talvez você também esteja se sentindo sem esperança. Seu erro não foi tão grande quanto ao de um criminoso, mas alguns erros que cometeu no passado o colocam entre grades emocionais, pensando que para você não há mais esperança. Talvez você ache que está longe demais da trilha de Deus para a sua vida neste momento, não sendo mais possível voltar. Mas tanto para você, como para mim, como para aqueles prisioneiros, há uma notícia. Existe perdão e um novo começo. Deus quer nos perdoar e nos levantar.
Basta confiar nele e, arrependido, pedir-lhe perdão para que todos os seus pecados sejam perdoados. Com ele é possível recomeçar com a ficha limpa. Deus abençoe sua vida. Você vê, em tão pouco tempo foi dada uma mensagem completa do Evangelho e de uma maneira simples. É isso que a gente faz no Minutos com Deus, nos Minutos com Deus. E é interessante porque muitas vezes, além de fazer essa meditação, nós fazemos também uma pesquisa com os profissionais que estão ali nos ouvindo. E eles falam sobre as suas necessidades, as suas dores, e a gente começa a trabalhar em cima daqueles temas biblicamente. E não existe hesitação, rejeição, de forma alguma. E eu quero só contar um caso aqui, antes de retornar a palavra ao reverendo Ageu. Uma das nossas capelãs chegou ao hospital antes das 6 da manhã para fazer a devocional com os profissionais da saúde da UTI na troca de plantão. Então, ela podia pegar, naquele período, os 2 plantões. E ela deu de cara na porta da UTI com um senhor saindo. E ele olhou para ela e falou assim: "Você vai orar?" Ela falou: "Vou. Posso ir junto?" "Claro, claro que pode." E ele foi, chorou o tempo todo. E eu havia preparado uma mensagem, e nós preparamos as mensagens antes, damos para os dirigentes dos Minutos com Deus estudar e saber como aplicar aquela mensagem, e imprimimos para também deixar na mão de cada profissional da saúde ou funcionário daquele hospital. E eu havia escrito para aquele dia Jesus enfrentando as tempestades da vida. E esse homem estava muito emotivo, chorou muito. Quando acabou o Minutos com Deus, ele falou para essa nossa capelã: "Eu posso conversar mais com você?" E ela o levou para a sala da capelania, apresentou todo o Evangelho para ele e oraram juntos. E ele falou: "Você sabe o que estava acontecendo comigo? Eu estou com uma situação tão difícil na família que eu cheguei ao fim dos meus recursos. E eu havia decidido que aquele seria o meu último plantão." Ele era o médico-chefe do setor de 3 andares de UTI, diretor de um dos hospitais, e ele falou: "Eu ia sair do plantão e cometer o suicídio. Mas essa palavra que você trouxe salvou a minha vida." E ele tem feito um trabalho lindo dentro do hospital, e tem sido muito interessante porque ele abre a Bíblia no posto de enfermagem durante o plantão e ele fica lendo tranquilamente, sem problema nenhum. Uhum. É muito lindo assim o que Deus está fazendo na vida deste homem. Então, é lindo, não é? Queria que você comentasse um pouquinho sobre o impacto também na vida dos seminaristas. Não, o que me chama a atenção é o seguinte: às vezes a gente tem um certo preconceito achando que um médico não pode ser atingido pelo Evangelho, né? Uhum. E aí a senhora dá uma história dessa, de um médico que era chefe de várias sessões. Uhum. Então o Evangelho é suficiente mesmo, né? E o coração de qualquer homem tem necessidade de salvação, né? Impressionante. Sim. Para os seminaristas tem sido ótimo. Essa parte prática de um curso de teologia é altamente necessária, né? Ali no seminário nós damos as ferramentas teóricas, a doutrina, a teologia, mas ele ter contato com as pessoas e ele saber onde vai aplicar essa teologia que ele recebe é essencial, né? Essencial. E experiências assim são muito importantes na formação de um futuro pastor, né? Não há dúvida. Eu tenho conversado com seminaristas quando eles chegam para treinamento, e nós tínhamos antes vários seminários ali conosco também. E eu sempre falo: gente, vocês vão observar 5 vezes, pelo menos 5 grupos, porque assim, como são 7 minutos só, então
cada pessoa que está sendo preparada por nós vai assumir 5, 10 grupos em um dia só. Então, se você tem 2 horas para doar a capelania, nós vamos treiná-lo. E nessas 2 horas dentro do hospital, manhã, tarde, noite ou madrugada, você vai fazer vários grupos de minutos com Deus. E eu sempre oriento no sentido seguinte, agora você vai começar a dividir a fala comigo. Então, eu introduzo, vou usar esse texto e você pode entrar e falar um pouquinho. No final, você pode orar. Mas, quando você for falar, e eu vou estar te acompanhando e te observando também, evite assuntos polêmicos. Tudo bem? Tudo bem, tranquilo. E daí, quando estávamos entrando em um dos setores, e já era a vez do seminarista falar, eu perguntei para ele qual tema você escolheu para falar. Ele falou sobre divórcio. Falei, ai, socorro. Ia dar uma encrenca só. Então, vejam a importância do treinamento e retreinamento e supervisão, porque a capelania é responsável por tudo o que aquela pessoa estiver falando. Então, como a gente tem que pisar em ovos. Sim. Não, e o evangelho, né? A partir do momento que a gente apresenta a salvação, a necessidade, né, de um redentor, os temas básicos, a pessoa que crer em Cristo, digamos que esses espinhos que ela possa ter, ela vai se desvencilhar no futuro, né? Com certeza, é o Espírito Santo que vai agir, não é? Então é bom começar do que é mais básico, né, e necessário, né? É verdade. Deixa eu lhe contar sobre o programa que o reverendo Weber está preparando para o 2º semestre. Opções de estágio para esse semestre: presencial, até 10 minutos acompanhando Minutos com Deus, música ou a Casa do Aconchego. Casa do Aconchego é uma casa que nós fundamos 13 anos atrás como extensão do Ministério de Capelania Hospitalar. É um trabalho social, mas com o intuito todo de evangelização. E as mães das crianças em tratamento de saúde em São Paulo, vindas de qualquer parte do Brasil, de toda a América Latina, podem ficar hospedadas ali com os seus filhos durante todo o tempo de tratamento, isso quer dizer meses ou anos, e ela recebe uma cama, um quarto, não só uma cama, mas um quarto para ficar com seu filho, um banheiro próprio também, e tem todas as refeições, a lavagem de roupas, ela pode fazer de tudo ali. E todos os dias tem uma devocional, tem aconselhamento bíblico. Isso também nós fazemos com as que vão fazer tratamento quimioterápico ou mesmo as crianças que são queimadas, estão em tratamentos cirúrgicos ou outros tipos de tratamento, e elas podem ficar ali hospedadas ou ir somente no dia da consulta ou do tratamento para se alimentar e brincar. Tem uma brinquedoteca linda. Você precisa conhecer e também se dispor a nos ajudar nesse trabalho tão importante. Outro trabalho que nós estaremos fazendo com os seminaristas é confecção de cartões para pacientes ou profissionais da saúde. Feitos à mão, escrito uma mensagem para cada um. Nós temos feito isso em Minas com a Priscila Dias, que é nossa capelã também, e ela não pode entrar no hospital, que fica ao lado da casa dela, ela é esposa de pastor presbiteriano também, mas ela tem feito isso com a igreja dela e semanalmente levam cartões para os pacientes todos e outro dia para os profissionais da saúde. Isso tem causado um impacto maravilhoso. Outra coisa, preparo de textos devocionais e gravação em vídeo, Minutos com Deus, como vocês viram agora, e gravação de pequenos vídeos devocionais com música, o Minutos com Deus musical. Os alunos também ouvirão e lerão e assistirão conteúdos da capelania.
Por exemplo, nós estamos dando todos os meses um curso de 2 noites. Então, a inscrição é feita por capelanianasaude.org.br e eu quero mostrar para vocês aí a propaganda desse curso que é nessa semana. Talvez você consiga agora, como está sendo apresentado o programa na sexta-feira já, e o curso começou na quinta à noite. É quinta e sexta-feira, dias 16 e 17 de setembro. E nós estaremos conversando sobre suicídio, prevenção, proteção e pós-venção. Atendimento às famílias dos suicidas também, que estão sofrendo tanto ali. E você pode entrar lá no nosso site capelanianasaude.org.br e fazer a sua inscrição e participar conosco, porque você vai ser usado pelo Senhor onde Ele quiser, mesmo na sua vizinhança, alguém da sua família, no metrô, num ônibus, tudo pode acontecer. E se você estiver preparado, vai ser muito mais fácil de lidar com uma situação nevrálgica como essa. Muito bom. Nós fizemos também no ano passado um culto de Natal gravado e passamos para todos os funcionários do Hospital do Servidor Público do Estado, onde nós temos capelania também, e foi uma bênção. Os seminaristas participaram bastante também. Que bom. Reverendo Ageu, fica com você agora uma mensagem que você queira dirigir ao nosso pessoal que está assistindo, os nossos queridos e queridas que estão aqui conosco. Olha, eu acho que o que cabe a mim agora é parabenizar esse trabalho que tem sido feito, né, com tanta dedicação, com tanto amor, e que Deus continue abençoando a senhora, a sua equipe, né, que é muito grande, nós sabemos, porque é pouca gente que está fazendo, demonstrando misericórdia no mundo, né? É pouca gente. Então, eu acho que Deus tem levantado a senhora e tantos irmãos e irmãs para espelhar um pouco da misericórdia de Deus que Ele teve conosco e espelhar isso em outras pessoas, né? Então, belíssimo trabalho. Nosso incentivo àqueles irmãos que estão nos assistindo para que se envolvam nesse trabalho. É um trabalho sério, profissional e que tem abençoado tantas vidas. Nosso incentivo também a eventuais seminários que estejam assistindo, né? Para que se envolvam. Há formas de se envolver, como o nosso seminário tem se envolvido tanto. E o incentivo para que jovens se envolvam com pessoas, né? Estudar teologia é bom e aplicar teologia em pessoas é melhor ainda, né? Então, ali, cuidar de pessoas, certamente Deus vai colocar oportunidades para que você se envolva mais. E estando na tua cidade e sabendo de trabalhos como o da capelania, aproxime-se, faça os cursos e se envolva, você vai ser muito usado por Deus. É isso, e no que depender do nosso seminário, a senhora sabe que nós estamos sempre alegres em ajudar. Muito, muito obrigada mesmo. Tem sido de grande valor, de grande bênção para nós e para os nossos pacientes e profissionais também. Graças a Deus. Você quer deixar uma mensagem bíblica? Quer deixar um texto bíblico? Sim. Eu gosto muito de lembrar da compaixão de Jesus, porque nós estamos refletindo o exemplo que Ele deixou para nós e Ele está vivo hoje, vive através de nós pelo Espírito Santo de Deus e nós o glorificamos quando nós refletimos a imagem de Cristo. É interessante porque muitas vezes quando você entra numa UTI, você vê pacientes inconscientes. E uma coisa que eu gosto muito de grifar é que o último sentido a ser perdido é a audição. Nenhum médico sabe afirmar em qual grau do coma se perde a audição. Então, nós sempre podemos falar, sempre podemos orar, sempre podemos cantar uma música ou ler um texto bíblico, porque o Espírito Santo de Deus com certeza vai estar aplicando ao coração daquela pessoa. Olhe, o salmo mais conhecido de todos, que é o Salmo 23, né?
Eu gosto muito do primeiro versículo, quando fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Às vezes, algumas pessoas pegam esse texto para usar de maneira errônea. Se Deus é o meu pastor, se eu sou filho do rei, eu tenho que ter tudo. Essa pregação, né, materialista. Mas o que o texto está falando aqui no seu sentido original é o seguinte: Deus é o meu pastor e eu não tenho falta de nada, isso me basta. É isso o sentido do texto. O Senhor é o meu pastor e não me falta nada, não me falta nada. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. A figura aqui é de uma ovelha, né? Davi foi pastor de ovelha há muito tempo. Ele me leva para junto das águas de descanso, ele refrigera minha alma, me guia pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal nenhum, porque o bordão dele e o cajado dele me consolam. Então, quando Deus é o nosso pastor, nós não temos falta de nada, né? Quando Deus é o nosso pastor, nós tiramos o foco das coisas materiais, nós erguemos os olhos para as coisas espirituais. Sim. E aí a gente sabe que mesmo que a gente more de aluguel, mesmo que a gente não tenha convênio médico, mesmo que nós estejamos numa cama de hospital, Deus é o nosso pastor, nós não temos falta de nada, Ele nos basta, Ele nos é suficiente. Isso é a verdadeira alegria, né? Quantos milionários não têm paz no coração? Quantos milionários estão pensando em se suicidar? Quando a pessoa se dá conta dessa verdade, de que Deus é o pastor dela e isso basta, então ela de fato vai ter paz no coração, alegria verdadeira, né? Amém. É disso que nós temos, é isso que nós temos vivido, né? Essa alegria, essa É paz. verdade, é verdade. Amém. Muito obrigada, Reverendo Ageu, foi Imagina. preciosíssimo, muito obrigada. Obrigada por ter vindo ao nosso programa, muito obrigada pela parceria preciosa entre o seminário e a Associação de Capelania na Saúde. Um grande abraço para cada um Obrigado. dos seminaristas, dos professores, do capelão que está lá também agora, graças a Deus. Sinto muita falta do meu grande amigo, Reverendo Jorge Canelhas, que foi capelão também ali, né, deixou muitas boas lembranças. Muita saudade. Mas graças Tem sido a uma Deus. alegria. Deus abençoe muito e estamos Amém. à disposição. Amém. Até a próxima semana, se Deus quiser, conto com você junto com a gente novamente. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada.